Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra que se encontra em Isaías 65. Agradeço, Senhor, por estar conosco. Que, se for necessário, que o Senhor coloque qualquer palavra necessária para a explicação dessa passagem. Desde já te agradeço por mais um dia, por mais uma leitura e por estar conosco. Amém. Vamos lá? A leitura de hoje é Isaías 55, mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro do profeta Isaías. Autor e período da escrita. O livro se apresenta como a escrita de um homem, Isaías, filho de Amós. As inscrições do livro datam sua atividade profética como abrangendo o reinado de 4 reis de Judá. Uzias, o chamado de Isaías é datado do último ano deste rei, capítulo 6, versículo 1. Jotão, que foi do ano 742 ao ano 735 a.C. Acás, do ano 735 ao ano 716 a.C. E Ezequias, 716 a 686 a.C. Sobre Uzias, Azarias, veja 2 Reis 15, do 1 ao 7. 2 Crônicas 26, do 1 ao 23. Sobre Jotão, veja 2 Reis 15, 32 e 38. 2 Crônicas 27, 1, 9. E sobre Acás, veja 2 Reis 16, do 1 ao 20. E 2 Crônicas 20, 28, do 1 ao 27. E sobre Ezequias, veja 2 Reis 18, do 1 ao 20, e 2 Crônicas, do 1 ao 32. Não se sabe muito sobre Isaías, além de sua profecia. A autoria de todo o livro de Isaías foi veementemente contestada no período moderno. Muitos estudiosos argumentam que o Isaías histórico não poderia ter escrito os capítulos 40 ao 66, para aqueles que acreditam que Deus conhece o futuro e pode revelá-lo aos seus servos. Não é problemático que Deus, por meio de Isaías, predissesse a ascensão da Babilônia, sua vitória contra Judá, o exílio e o retorno. No capítulo 6, versículo 1, registra que Isaías recebeu seu chamado profético no último ano do reinado de Uzias sobre Judá, cerca do ano 742 a.C. O reinado de Uzias foi uma época particularmente próspera na história de Judá, mas nuvens de tempestade estavam no horizonte. A Assíria estava em ascensão novamente na pessoa de Tiglit-Pileser III, do ano 749 ao ano 727 a.C. O rei assírio ameaçou engolir a Síria e o reino do norte de Israel. Após a morte de Tiglat-Pileser, seus sucessores Salmaneser e Sargão derrotaram o reino do norte em 722 a.C. e deportou seus cidadãos. Esses eventos colocou Judá ainda mais sobre a sombra daquele grande império. Isaías 37, 38 sugere que o profeta viveu até a sua morte de Senaqueribe, em 681 a.C. A visão de Isaías se estendeu além do século 8 pelo resto do período do Antigo Testamento e além. Os autores do Novo Testamento citam Isaías como encontrando cumprimento nos grandes eventos em torno de Jesus, o Messias e servo sofredor. Estrutura. O livro de Isaías é uma combinação de proeza e poesia. A prosa e poesia. A prosa é encontrada principalmente nos capítulos 36 ao 39, uma seção que forma uma ponte entre as duas seções do livro. A poesia de Isaías é rica e variada. Ele escreveu hinos, poesias de sabedoria e até poesia que se semelha a uma canção de amor. Capítulo 5, do versículo 1 ao 7. A riqueza é vista no vocabulário de Isaías. Ele usou mais de 2.200 palavras diferentes em hebraico, muito mais variedade do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Aí a gente tem aqui um comentário de Spurgeon em Isaías. Este é o caso quando Deus visita uma nação com julgamentos terríveis. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, os grandes homens da terra, acorrentados e tratados como escravos comuns, e quando eles marchavam
deserto fatídico, o ferro penetrava em suas almas. Então a elevação do seu espírito foi abatida, e o orgulho do rei que ria do profeta foi abatido. Deus que tem maneiras maravilhosas de fazer as pessoas sentirem que são apenas pó. Mas quando nada mais puder servir de sua vez, ele varrerá dinastias inteiras como alguém remove um formigueiro quando este se torna um incômodo. Uma das maiores obras da graça no coração é humilhar o nosso orgulho. Aí temos uma frase aqui. Nossa vida deriva todas as suas forças de Deus, e se Ele se digna a nos tornar forte, não podemos ser enfraquecidos por todas as maquinações do adversário. Agora, vamos para a leitura de Isaías 65, na versão da Bíblia King James atualizada, mas você pode ler na versão que você tem aí na sua casa. O importante é ler. Esse é o penúltimo capítulo do livro de Isaías. Deus é quem castiga e salva. Consenti em ser buscado por aqueles que sequer perguntaram pela minha pessoa. Encontrei-me com aqueles que não me procuravam, a um povo que nem sabia orar a mim, nem clamava pelo meu nome. Declarei: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a uma gente e nação teimosa, que insiste em andar por um caminho que não é bom, seguindo suas próprias inclinações. Esse povo que sem cessar me fere e irrita, explicitamente, oferecendo sacrifícios em jardins, queimando incensos em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que se alimentam de carne de porco e suas panelas a sopa de carnes impuras. Este povo que exclama: afasta-te, fique-te até aí mesmo onde estás. Não aproxime de mim, pois sou ainda mais santo do que tu. Essas pessoas são como um cheiro de fumaça nas minhas narinas. São como fogo queimando todo o tempo sem parar. Pois bem, tudo está escrito diante de mim. Não ficarei sem ação, mas lhe darei plena e total retribuição, tanto por seus erros e pecados, como pelas faltas de seus antepassados, declara Yahvé, o Senhor. Considerando que eles chegaram a queimar incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pegar pelos atos de hoje e todos os anteriores também. Assim afirma Yahvé. Quando ainda se encontra suco em um cacho de uva, é costume dizer: não os destruam, pois ainda há nele gotas de algo bom. Do mesmo modo, farei em favor de meus servos, não os destruirei completamente. Eis que farei surgir descendentes de Jacó e Judá, que há de ser grandes herdeiros nas minhas montanhas e colinas. Os meus eleitos possuirão por herança, os meus servos habitarão ali. Saron servirá de pasto de ovelhas, e o vale de Acor de acampamento de bois para o meu povo me buscar. Todavia, quanto a vós que abandonais Yahvé, que vós esqueceis do meu santo monte, que prepareis uma mesa sem oferenda a Deus Agad, sorte que ofereceis misturas de bebidas fortes em taças cheias ao Deus Mene, destino. Eu vos destinarei a espada, e todos vós igualmente vos dobrarei para a degola. Portanto, eu vos convoquei e vos nem embolsaste uma resposta. Falei e não ouviste, antes fizeste o que é mal diante dos meus olhos, e preferiste praticar o que me desagrada. Concluindo, eis que assim diz o eterno e soberano Yahvé: o Senhor, em verdade, os meus servos comerão enquanto vós passarei fome, e certamente os meus servos saciarão a sede enquanto vós quederais sedentos. Com certeza os meus servos terão profunda alegria enquanto vos descobris humilhação e vergonha. De fato, os meus servos exultarão na felicidade de seus corações, enquanto vós, na dor das vossas entranhas, lamentai e uivais, quebrantado em vosso espírito. Os vossos nomes serão proferidos com o exemplo do mal em presságio, e na invocação de maldição que os pagãos costumam fazer contra os meus escolhidos. Sendo assim, o eterno Yahvé vos exterminará, contudo ao seu servo dará um novo nome, que rogar bênção sobre ti, sobre a face da terra. Que façam o nome de Deus verdadeiro. Quem fizer um juramento da terra, que o faça em nome de Deus justo e fiel, porquanto todos os sofrimentos passados já estão esquecidos e banidos para longe do seu relógio. Um novo céu e nova terra. Em verdade, eis que criarei novos céus e nova terra.
e todos os eventos passarão, não serão mais lembrados, jamais virão à mente. Alegrai-vos, portanto, e regozijai-vos para todo sempre como aquilo que estou prestes a criar. Eis que criarei uma nova Jerusalém, e somente para o jubilo de seu povo, para a felicidade. Por Jerusalém me regozijarei, em meu povo terei todo o prazer. Na cidade de Jerusalém não se tornará a ouvir choro nem lamentação. Aqui, João, no Apocalipse, no capítulo 21, ele também traz a nova Jerusalém. E tem live lendo Apocalipse 21, tanto na versão da King James atualizada, como na versão da Bíblia de Jerusalém. Então procure aqui no canal, para quem está assistindo no YouTube, essa live, porque ela complementa essa visão que Isaías teve e que João, mais tarde, lá em Apocalipse, quase 500 anos depois, ele teve a mesma visão de uma nova Jerusalém, de um novo céu, de uma nova terra. Hum. Nunca mais haverá uma criança que viva poucos dias, nem um idoso que não complete todos os seus anos de idade. Quem morreu aos 100 anos ainda será jovem, e quem pecar somente a partir dos 100 anos será excomungado se não houver arrependimento. A comunidade construirá casas e ela habitarão. Plantarão vinhas e colherão o seu fruto. Não precisarão construir casas para os outros morarem, nem plantarão para os outros se alimentarem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus eleitos desfrutarão alegremente o fruto do seu labor, não mais trabalhando inutilmente, nem gerarão filhos para serem infelizes. Portanto, serão um povo abençoado por Yahvé, ele e os seus descendentes. Antes mesmo que rogam, eu os adentrarei. Ainda estarão falando, e eu já os terei ouvido. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá feno do mesmo modo que os bovinos se alimentam, mas pó será comida da serpente. Ninguém fará o mal, tampouco praticará qualquer tipo de ação, destruindo em todo o meu santo monte. Palavra do Senhor. E aqui nós terminamos a leitura de Isaías 65 sobre sobre a rebeldia de Israel. Aqui ele fala que ele vai buscar outro povo, que se cumpre quando os gentios entram na salvação, entram na igreja lá, em Atos dos Apóstolos, e o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém, que é tanto comentado aqui em Isaías 65 quanto em Apocalipse 21 por João. Então tenha um bom resto de domingo, um bom início de semana e até a próxima live de leitura bíblica. Tchau, tchau.